aí pessoal, tudo bom com vocês? Não. Vocês conhecem ou já leram o livro Salvação e Serviço? Não sei. Publicado em 1995 pela Conferência Geral dos Adventistas do Sétimo Dia, ele contextualiza a história do Ministério Jovem desde o seu surgimento. O nome original do livro é Orientação Divina ou Pressão Mundana, escrito por Malcolm J. Allen. Uma versão em espanhol também chegou a ser publicada no mesmo ano, pela Associação de Casa Editora Sul-Americana. Desculpa aí meu espanhol. Já no Brasil, o título foi resumido para Salvação e Serviço, justamente para que você nunca esqueça da coluna cervical deste livro. Essas e outras curiosidades vamos ver no vídeo de hoje sobre o livro Salvação e Serviço. O livro Salvação e Serviço cita 3 tarefas quando nós falamos sobre salvar os jovens. Vamos chamar de SIC, que significa conscientizar, integrar e capacitar. Conscientizar significa despertar nos jovens os seus dons, talentos e valores. É aquele momento de descobrir os talentos dos jovens, como cantar e pregar, por exemplo. Integrar. Se você é líder e tenta fazer tudo sozinho, você está trabalhando errado com seus jovens. Integre os seus jovens no trabalho da igreja. Capacitar. Desenvolver os dons, colocando eles em prática e aperfeiçoando no serviço. Treinamentos, atividades em campo e desafios fazem parte disso. Relembrando, as tarefas do Ministério Jovem são conscientizar, integrar e capacitar. O livro Salvação e Serviço também fala que a Igreja Adventista foi fundada por jovens. Você sabe a idade de cada um dos pioneiros quando eles começaram seus ministérios? Ellen White começou com seu ministério aos 17 anos. John Andrews começou o seu ministério aos 14 anos. E Tiago White começou o seu ministério aos 21 anos. Esses são alguns exemplos citados no livro Salvação e Serviço, mas dá uma olhada lá, vai ler. Leia o livro que você vai encontrar muito mais. Caso você não saiba, o objetivo primordial do Ministério Jovem é salvar os jovens por meio de Jesus Cristo. O ministério eficaz é possível com uma atmosfera de amor, aceitação e perdão. A mensagem de Elias. Em Malaquias 4, de 5 a 6, podemos ver o seguinte, pegue sua Bíblia aí. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Isso, jovem gafanhoto, é uma profecia para os tempos atuais. Vamos entender o contexto de Elias. Se você não lembra, foi Elias que travou a épica batalha no Monte Carmelo com os 450 profetas de Baal. Ele vivia em uma época de grande apostasia. Não era fácil ser cristão naquela época. Inclusive é dele a frase: até quando vocês vão oscilar entre duas opiniões? Se o Senhor é Deus, sigam. Se Baal é Deus, sigam. Eles tinham uma mensagem de reforma, arrependimento e obediência. E ele acabou se tornando um símbolo. Tanto que Jesus, ao se referir a João Batista, o chamou de Elias, já que ele também pregava a reforma, o arrependimento e obediência a Deus. Mas voltando à mensagem de Elias em Malaquias. O profeta aponta para o futuro e diz que o profeta Elias seria enviado novamente, antes do grande e terrível dia, e ele converterá os corações. Na época de Elias, as pessoas estavam afastadas de Deus, e isso acontece nos dias de hoje. Porém, no último momento, eles serão chamados para fazer a sua decisão, de seguir a Deus ou ignorá-lo. Esse Elias que surgirá no final para pregar o arrependimento é citado em Apocalipse 14. Temei a Deus e dai glória. Essa mensagem final irá realizar 3 coisas. Os filhos vão se voltar para os pais, e os pais vão se voltar para os filhos, e ambos vão se voltar para Deus. Aí nós temos aquela velha disputa, né? Entre jovens e adultos. Um lado diz que sua época era melhor, e o outro lado diz que precisa de mais liberdade, né? E fica aquele cabo de guerra de um puxando pro seu lado, que só faz mal. A Igreja de Deus não possui essas disputas, viu? E essa deve ser a busca da igreja nos dias de hoje: conciliar as gerações, apontando uma direção: Deus. Se o Senhor é Deus, siga-o. Resumindo, a mensagem de Elias é uma profecia que aponta para um tempo de fim, em uma época de grande apostasia, onde Elias é o povo remanescente que prega o arrependimento, a reforma e obediência a Deus. A profecia final. Malcolm J. Allen também cita outro verso da Bíblia que também é muito importante e que ele chama de a profecia final, e se encontra em Isaías 54:13. Todos os teus filhos serão ensinados do Senhor, e será grande a paz de teus filhos. Deixando claro que o Ministério Jovem não é um programa de entretenimento, viu? Lembre-se disso. Isaías fala que o fim dessa relação conflituosa que afasta os filhos dos pais e ambos de Deus só acontecerá quando todos os filhos forem ensinados no Senhor. Aí sim a paz chegará. É o conhecimento de Deus que nos une, nos fortalece e motiva, entendido? Esse conhecimento vem do estudo,
mas também da experiência e do exemplo de líderes comprometidos. Não adianta você se focar só no cumprimento do seu cartão e esquecer o resto, porque você vai falhar no exemplo de líder comprometido com sua igreja. Essa grande paz deve compreender 4 coisas que são: coração, mente, corpo e ambiente. Esses 4 elementos precisam ser abençoados com paz. Nós precisamos fornecer um ambiente capaz de dar essa paz, e não essa agitação que geralmente a gente vê, viu? Malcolm Allen chega a citar: se perdermos de vista os objetivos reais de nosso ministério, os resultados serão apostasia e perda de muitos de nossos jovens. Foca aqui, pessoal, nós não seguimos fábulas, viu? O fundamento da Igreja Adventista do Sétimo Dia é a Palavra de Deus, é a Bíblia, é a espada do Espírito, que foi escrita por homens, porém inspirados por Deus. Nosso alicerce é assim diz o Senhor. Não podemos ser uma igreja que só ensina os que estão fora e esquecemos os que estão dentro. O tripé do Ministério Jovem. Malcolm Allen também fala que existe o melhor capítulo na Bíblia de instruções para o Ministério Jovem. É justamente o capítulo 6 de Deuteronômio. Esse tripé resume-se a instruir, em Deuteronômio 6, 4 a 7. Fazer lembrar, Deuteronômio 6, 20 a 23. E desafiar, Deuteronômio 6, 24. Instruir é justamente a instrução que vimos em Isaías 54. Ensinar nossos filhos nos mandamentos, nos estatutos e na palavra de Deus. A escola sabatina é um grande exemplo disso. Fazer lembrar. A história é repleta de exemplos de grandes coisas que Deus fez em favor de seus filhos. Por exemplo, como ele os salvou da fogueira ardente, ou quando abriu o mar vermelho, ou até mesmo ressuscitou e curou. Sempre fale de versos bíblicos, mandamentos e estatutos quando for pregar, mas nunca esqueça de falar o que Deus fez por aqueles que seguiram a vontade dele, ok? Desafiar. É o que chamamos de apelo, levar eles à ação, levar eles a tentar fazer, motivar a missão no trabalho de Deus, levar eles a saltar, confiando que pela fé, Deus os fará voar e vencer os seus medos. Falhar nesses princípios é escancarar as portas para a apostasia, viu? Imite para ser natural. O livro também tem outro ensinamento, que é: seja um imitador. Em Efésios 5:1 diz: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Existe uma diferença entre imitador e seguidor. Quem somente segue pode não ter um compromisso grande. Por exemplo, Judas era um seguidor, ele só seguia Jesus, mas ainda assim o traiu. Paulo nos motiva a ser imitadores de Cristo, fazer exatamente o que ele faria, falar exatamente o que ele falaria. Se prestarmos atenção, tudo o que fazemos de início sempre imitamos alguém, não é? Você que canta hoje na igreja, por exemplo, no início provavelmente você começou imitando alguém, não foi? E com o tempo foi ganhando segurança e desenvolvendo seu próprio estilo, e hoje canta muito bem, assim acredito, né? Nunca se sabe. Às vezes não é o dom do cara, o cara canta, né? Lembrando, só para deixar claro que alguém não me criticar aqui, que a gente não canta para pessoas. Quando a gente canta, ou melhor, quando a gente louva a Deus, independente se você cantar bem ou mal, o importante é a sua intenção, beleza? A mesma coisa está em imitar Jesus. De início pode parecer mecânico, porém com o tempo vai se tornar algo natural e as pessoas vão ver Jesus através de você. O autor do livro também diz que o jovem deve entender o serviço como uma alegria, um privilégio e uma responsabilidade. E eu ainda acrescentaria mais uma coisa: entender o serviço como honra. Porque honrar a Deus, não existe honra melhor do que essa, pessoal. Linha do tempo histórica do Ministério Jovem. Vamos aqui montar uma linha do tempo, separando as datas mais importantes que são citadas no livro. Então vamos lá, começando com 1852. Foi criado um sistema de lições bíblicas adaptados para os jovens, criados por Tiago White. Foi o início das lições da escola sabatina que conhecemos hoje. Em 1869, Bell preparou 2 séries de lições para as crianças. 1877, é organizada a primeira associação da escola sabatina. 1879, Luther Warren e Harry Fender, com as idades de 14 e 17 anos, fundaram a primeira sociedade jovem. Eles tinham 3 objetivos. Primeiro, promover as atividades missionárias. Segundo, reunir recursos para as atividades missionárias. Terceiro, promover a causa da temperança. Vamos abrir um parênteses aqui e falar um pouco sobre as igrejas populares. Quando falamos sobre construção de uma casa, temos que pensar em um alicerce, não é? A mesma coisa é o Ministério Jovem, porque ele não surgiu do nada, né? Não sei. Não foi assim um estalar de dedos e um passe de mágica o Ministério Jovem surgiu, né? Não foi desse jeito. Então, da onde veio e qual foi esse alicerce? Não sei. Pois eu lhe respondo, jovem gafanhoto. Foi na escola dominical. O moderno Ministério Jovem nas igrejas populares pode atribuir as suas raízes à escola dominical. Ali tínhamos a Associação Cristã de Moços e a Associação Cristã de Moças, o YMCA. No livro também vemos a Sociedade do Empenho Cristão, que também foi importantíssimo para esse alicerce.
E falando em Sociedade do Empenho Cristão, em 1880 o Dr. Francis D. Clark criou a Sociedade do Empenho Cristão. Em 1881 fundou-se a Segunda Sociedade de Jovens, em Mount Vernon, em Ohio. Em 1901 surge a primeira igreja adventista com os departamentos formados e reunidos sob o comando da Associação Geral, e os jovens ficaram responsáveis pela escola sabatina. Em 1907, em Glent, na Suíça, a Associação Geral aceita a recomendação de organizar um departamento separado para os jovens, os missionários voluntários. Foca nesse nome, viu? Também em 1907 acontece o Congresso Mundial para a Organização do Ministério Jovem, sob a direção do presidente da Associação Geral, A.J. Daniels, para organizar os fundamentos do departamento. Esse congresso durou 10 dias, com representantes das igrejas do mundo inteiro. Em 1908, oficialmente o Departamento dos Jovens é uma entidade separada. Finalmente o departamento é organizado. Em 1920 é organizada a Sociedade de Jovens como uma entidade separada. Em 1922 foram introduzidas as classes progressivas. Em 1928 foi feito o primeiro curso de formação de líderes, o Master Conrad. Em 1930 foi publicado o livro Mensagem aos Jovens. Mais uma nota de curiosidade aqui: antigamente o culto jovem, ou culto JA como a gente chama agora, era chamado de culto da família. Com a Segunda Guerra Mundial e a influência de outros meios de comunicação, os jovens queriam se desligar da família. Eles achavam que o culto deveria ser só para jovens, e meio que os adultos não eram muito bem-vindos nos cultos. Aí eu pergunto pra vocês acham que essa ideia brilhante deu certo? Não sei. É lógico que não, né, jovem gafanhoto? Com essa ideia brilhante você acha que isso vai dar certo? Porque justamente os cultos começaram a cair, o culto jovem começou a perder, vamos dizer assim, credibilidade, começou a cair o nível, sabe? Em 1950, essa data é muito importante para os desbravadores, pois foi oficializado o Clube de Desbravadores para juvenis de 10 a 15 anos. Em 1960, os filhos da pós-guerra, aquela galera mais cética, tomaram as ruas em protesto. A década seguinte só piorou, tanto que foi chamado de o ano da apostasia. Os divórcios aumentaram muito, inclusive dentro da igreja. Porém, no início dos anos 80 tivemos a renovação espiritual. Bom pessoal, isso aqui foi as datas que eu reuni para fazer essa linha do tempo. Eu não coloquei todas as datas, até porque se eu colocar todas as datas que aparecem naquele livro, eu não ia terminar esse vídeo agora. Então deixe de ser preguiçoso, deixe de ser mufina. Vai ler o livro depois que eu terminar de assistir o vídeo aqui, viu? E não esquece de dar o like. Os ideais do Ministério Jovem. Não sei se você já reparou, mas os ideais do Ministério Jovem mudaram com o passar do tempo. Nós temos um grande exemplo, o lema, que antigamente era o amor de Cristo me constrange, e atualmente ele é o amor de Cristo me motiva. Temos também o alvo, que antigamente era a mensagem do advento a todo mundo nesta geração, e atualmente ele é a mensagem do advento a todo mundo em minha geração. Funções do Ministério Jovem. O autor também fala sobre as funções do Ministério Jovem. 1. Elevar o nível da vida devocional de cada jovem. 2. Melhorar o padrão de conhecimento dos jovens. 3. Educar e capacitar para o serviço. 4. Proporcionar oportunidades de evangelismo e serviço. 5. Ensinar os princípios de mordomia. Os missionários voluntários estão arranjados sob 3 cabeçalhos. 1. Atividades devocionais. 2. Atividades educacionais. 3. Atividades missionárias organizadas. Reestruturação e reedificação. Os 4 módulos para reestruturar e reedificar o Ministério Jovem são o reavivamento, o resgate, a evangelização e a capacitação, viu? Não esqueça disso, os 4 módulos para reestruturar e reedificar o Ministério Jovem são reavivamento, resgate, evangelização e capacitação, viu? Não esqueça disso. Curiosidades extras. O primeiro diretor da Associação Geral de Jovens foi o M.E. Kern. A primeira secretária da Associação Geral de Jovens foi Matilda Erickson. É só lembrar do Sony Ericsson, lembra daquele celular? Ruim pra perte, mas ele era bom, né? Ele quebrava um galho. É só você lembrar: Matilda Erickson, Sony Erickson, Matilda Erickson, Sony Erickson. Você vai associar, lembra pelo menos o sobrenome dela. E só pra finalizar esse vídeo aqui, eu vou pegar uma citação do livro. Uma liderança capacitada e qualificada, comprometida com os objetivos bíblicos do Ministério Jovem, fará muito para melhorar a qualidade do ministério em favor da juventude de nossa igreja, viu? Então pessoal, boa leitura com esse livro, boa prova para quem vai fazer a prova aí, eu sou um dos que vai fazer, orem por mim. Eu quero passar de primeira. Então pessoal, leia o livro, mantenha a mente focada, não esqueça de curtir, comentar e assinar o canal. Maranata e até nosso próximo vídeo.